Nós estamos falando agora a respeito de algo muito forte que acontece com todas as pessoas da Terra. Afinal, a morte não é para uma pessoa só, é para todo mundo, porque muitos vão para aí para morrer lá no caminho, né? Nós vamos falar a respeito da morte de Sara. Capítulo número 23, Gênesis, versículo número 1, diz assim: E foi a vida de Sara 127 anos. Esses foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Criar, que é na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão e diante do seu povo e falou aos filhos de Rete, dizendo: Estrangeiros e peregrinos são entre vós, dai-me concessão de sepultura convosco, para que eu sepulte meu morto diante da minha presença. Responderam os filhos de Rete a Abraão, dizendo: Ouve-nos, meu Senhor, príncipe de Deus, és rodeio de nós, enterra o teu morto nas mais escolhidas das nossas sepulturas. Nenhuma de nós deverá a sua sepultura para enterrar o seu morto. Ou seja, os filhos de Rete conseguiram ver em Abraão que Abraão era um príncipe de Deus, né? Glória ao Senhor, um príncipe de Deus na terra, abençoado, guardado, aleluia, protegido, aleluia, glória ao Senhor, e Deus realmente era com ele, de forma que eles temiam Abraão, glória ao Senhor, e deram para eles a pode escolher da melhor terra nossa, dos lugares de sepultura, para enterrar seu povo, aleluia. Mas Abraão, ele queria, não vai ser o seu lugar próprio, aleluia, uma terra própria sua, que ele tinha que pagar o preço por ela, glória ao Senhor, aleluia. No versículo 7 assim: Então se levantou Abraão, ele inclinou-se diante de todo o povo da terra, diante dos filhos de Rete, e falou com eles, dizendo: Se é a vossa vontade que eu sepulte o meu morto, mediante da minha face, vindo falar por mim a Hebron, filho de Zoar. Versículo 9: Que ele me decopa na tela que tem no fim do seu campo, que é madeira pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de nós. Então, Abraão queria pagar o preço, né? E insistiu muito, aleluia, ainda que o príncipe, aleluia, querendo agradar Abraão, falando querendo ajudar Abraão, dizendo: Não, nós vamos dar a terra para você, a terra, pode escolher a terra para sepultar o seu morto, aleluia. Mas Abraão insistiu: Não, dá um valor da terra. Preciso saber o valor, como diz aqui no versículo número 13. E falou então aos origens do povo da terra, dizendo: Na sepultura está por isso, onde me peço-te o preço do campo, o darei, toma ao mim, e sepultarei o meu morto. Respondeu então Abraão, dizendo: Meu Senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata, que é isto entre mim e ti, sepultar o meu morto. Glória ao nome do Senhor. Mas Abraão insistiu ainda, dizendo, versículo de número 16: E Abraão deu ouvidos a Hebron, e Abraão pesou a Hebron a prata que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Rete, 400 ciclos de prata corrente entre mercadores. Assim o campo de Hebron, que estava em Maquitela, em frente de Moré, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor. Se confirmou Abraão em possessão diante dos olhos filhos de Rete e todos os que entravam pela porta da sua cidade, e depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na porta do campo que na Quitera, em frente de Moré, que é Hebron, na terra de Canaã. Versículo número 20 assim: Assim o campo e a cova que nele estava, confirmou Abraão em possessão da sepultura de Abraão pagou o preço, comprou o campo, pesou
autorizou, deu a Hebron, aos filhos de Rede, por o campo de Macpela. Assim foi sepultado Sara no campo de Macpela e confirmado o campo para Abraão. Ou seja, Abraão conquistava e comprava nos campos, para que ele possuísse. Ele era possuidor, porque Deus dava a condição para ele possuir as coisas, para ele comprar as coisas sem ter posse delas. Glória ao nome do Senhor. E assim nós devemos esperar no Senhor, confiar no Senhor, o Senhor prover, o Senhor dá providências, aleluia, dá condição para comprar coisas que não temos. Glória ao Senhor, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Mas, aleluia, a morte de Sara trouxe uma certa problemática para a casa de Abraão, até porque, aleluia, Abraão já estava bem velho de idade e seu filho não casava. Glória ao nome do Senhor, porque com certeza estava muito triste pela morte da mãe, e uma pessoa triste, muito difícil procurar alguém para relacionar-se. Bendito é o nome do Senhor. Mas Abraão, sendo velho, um homem sábio, aleluia, ele propôs no seu coração, aleluia, a enviar alguém para buscar, aleluia, uma esposa para Isaac, lá na casa, aleluia, da sua família. Glória ao nome do Senhor. E assim, Abraão, louvado seja o Senhor, chamou um dos seus escravos, ou seu servo, aleluia, a saber, aleluia, o mais velho da sua casa, para que fosse em busca de uma mulher, aleluia, para Isaac, para não tomar das filhas de Canaã, mas as filhas de Canaã eram filhas de pessoas ímpias, de pessoas brutas, pessoas que acreditavam, aleluia, em deuses estranhos, em deuses de barro, de pedra, enfim, de ouro ou de prata. Glória ao Senhor. Mas Abraão queria alguém que conhece e que conhecia e que adorasse ao Deus que fez os céus e também a terra. Glória ao Senhor. Então, aleluia, Deus, aleluia, veio ao coração de Abraão, e Abraão, aleluia, chama o seu servo a saber, Damasceno e deserto, para fazer, aleluia, uma aliança com Abraão, para buscar mulher para Isaac. Capítulo de número 24 do Gênesis, a partir do versículo de número 3, ou melhor, de número 2, diz assim: e disse Abraão a seu servo mais velho da casa, que tinha com governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça adorar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra, a minha parentela, e aí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse o servo: porventura não queres seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho a terra onde saíste? E Abraão lhe disse: para que não faças lá tornar meu filho. Ou seja, o conselho era que ele iria buscar a mulher lá na terra de onde Abraão saiu. Só que se a mulher não viesse com um mordomo, como escravo, aleluia, o escravo não iria fazer Isaac tornar lá para a terra onde Abraão saía. Onde Abraão tinha saído, até porque, aleluia, lá é a terra da família de Abraão. Glória ao Senhor. Versículo número 7 é assim: o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e me falou dizendo: tua semente darei esta terra, e ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que todos mulher de lá para meu filho. Glória ao Senhor. E assim foi. Foi interessante, aleluia, para Deus, que foi regulamentado, aleluia, glória ao Senhor, porque no versículo número 8 diz assim: se a mulher, porém, não quiser seguir-te, será visto que esse meu juramento somente não faça lá com o nome do filho. Versículo número 9 diz assim: então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu Senhor, e jurou sobre esse negócio.
foi feito um juramento, glória ao Senhor. No versículo número 10, assim, o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão, e levantou-se e partiu para Mesopotâmia, para a cidade de Nahor, irmão de Abraão. Glória ao Senhor. E na viagem que ele partiu, para a terra da Mesopotâmia, há de se saber que quando chegou junto ao poço, o servo de Abraão fez uma oração poderosa, glória ao nome do Senhor, que está inserida no versículo de número 12, diz assim: ele disse: ó Senhor Deus e meu Senhor Abraão, dá-me hoje no encontro e faça beneficência ao meu Senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto da ponte d'água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar a água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, baixe agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja quem designasse ao teu servo Isaac, a que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu Senhor. Glória ao Senhor. Então, o filho, ou melhor, o servo de Abraão, fica junto ao poço, aleluia, porque estar junto à fonte é coisa maravilhosa. Deus é a fonte de todas as coisas boas e benditas. Deus é a fonte da vida, Deus é a fonte da alegria, Deus é a fonte de paz, Deus é a fonte de harmonia, Deus é a fonte de prosperidade, Deus é a fonte de maravilhas, Deus é a fonte de sinais, Deus é a fonte de prodígio, Deus é a fonte de conhecimento, Deus é a fonte de alargamento, Deus é a fonte de crescimento, Deus é a fonte de tantas bênçãos, aleluia, insondáveis. Deus é dono e fonte, aleluia, de sabedoria. Deus é fonte de enriquecimento, Deus é fonte de riquezas. Glória ao nome do Senhor. Deus é poderoso. Então o homem estava, aleluia, junto à fonte. Glória ao nome do Senhor. E a fonte está no lugar certo. Glória ao nome do Senhor. Porque aconteceu que assim que o servo orou a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, dizendo, aleluia, naquele segredo, naquele negócio, que ele saberia que a moça que lhe desse água de beber e água a seu cabelo, essa seria, aleluia, a donzela, a moça que era preparada para o seu Senhor, Isaac. Glória ao nome do Senhor. Depois da oração, logo, aleluia, em seguida, apareceu Rebeca, glória ao nome do Senhor, a filha, aleluia, louvado seja Deus, de Betuel, filho de Milca, de mulher de Nahor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, aleluia, para colher água na fonte, glória ao Senhor. A Rebeca, aleluia, foi para a fonte para tirar água. Lá estava já o servo aguardando a resposta de Deus, a oração que ele havia feito na beira da fonte, aleluia. E a moça buscando água na fonte, aleluia, pegou o cântaro, tirou água da fonte, colocou sobre os seus ombros, e ali, aleluia, o mordomo, aleluia, de Abraão viu aquela moça que era muito formosa vista, aleluia, louvado seja Deus, e ali o mordomo já se dispôs a pedir água para a moça, a se saber o quê? Que aquelas donzelas, louvado seja Deus, naquela época, louvado seja Deus, naquela cidade, o costume era de mulher não falar com o homem, muito menos donzela, glória ao nome do Senhor, não tinha permissão para falar com o homem, principalmente o homem estranho, glória ao nome do Senhor. Mas, aleluia, o servo de Abraão, a saber, louvado seja Deus, aleluia, o Damasceno Eliezer, ele se colocou, aleluia, diante de Deus em oração, clamou a Deus e confiou na oração, porque estava na fonte, e na fonte, aleluia, nós recebemos vitória da parte de Deus. Na fonte, Deus responde, na fonte, aleluia, há socorro, na fonte, a porta aberta, na fonte, a provisão da parte de Deus, glória ao nome do Senhor. E apareceu, aleluia, glória a Deus, a donzela, e depois que ela colheu a água, que foi indo embora de volta para a sua casa, a Bíblia vai dizer, aleluia, que aquele homem corre à casa moça e pede água de beber.
E quando ele pega água para a moça vai faltando que ele disse, pode beber da água, louvado seja o nome do Senhor. E depois a moça disse, não, eu também darei água também aos seus cabelos, glória ao nome do Senhor. Aí ele entendeu que Deus havia respondido a oração, aleluia, que Deus atendeu a sua oração, o seu clamor na beira da fonte, aleluia. Fonte é o lugar de grande é na fonte da vitória, na fonte da bênção, é na casa de Deus, a fonte dos milagres acontece, onde a oração é respondida, aleluia, sangue, aleluia, que manifesta essa glória, o seu poder, o seu Espírito, bendito é o nome do Senhor. No versículo, aleluia, de número 18, disse ela, deve ao Senhor, e a pessoa se abaixou o seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. Versículo 19, e acabando ela pegar de beber, disse, tirarei também água para os seus cabelos, até que acabem de beber. E apressou-se, e vazou o seu cântaro da pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus cabelos. Então, é uma coisa que é extraordinária. Primeiro, a moça não podia falar com um estranho. Segundo, por ser a moça não podia falar com homem nenhum. Glória ao Senhor. Mas a oração, aleluia, do Damasceno e Eliezer foi respondida, glória ao nome do Senhor. Porque ela não só atendeu, aleluia, o pedido do servo, aleluia, a qual ele pediu água de beber, e ela deu de beber a ele, mas também ela deu de beber aos 10 cabelos, aleluia, do servo de Abraão, glória ao Senhor, aqueles 10 cabelos que ele levava juntamente com ele, a saber, aleluia, muitos litros de água, aleluia, ali foram, aleluia, glória a Deus, manifestados ali, ou seja, ela teve que ir várias vezes ao poço, recolhendo água, pegando de beber cabelo, porque cabelo tem muita água, glória ao nome do Senhor, aleluia, glória ao nome de Jesus. É só puxar lá no Google que você vai ver que realmente o cabelo é um beberrão de água, né? Muita água, 10 cabelos é muito cabelo demais, aleluia. Se fosse só um cabelo, já seria muita água, imagina 10 cabelos, aleluia, glória ao nome do Senhor. É só pegar a quantidade de água de um cabelo e multiplicar por 10, aí vai ter um total de água que ela tirou do poço para cá com os cabelos, muita água mesmo, glória ao nome do Senhor, aleluia, louvado a Deus. E depois de, aleluia, de dar de beber, aleluia, aos cabelos, glória ao nome do Senhor, aleluia, nos diz a palavra do Senhor, depois que os cabelos bebeu a água, louvado seja Deus, o mordomo tomou, aleluia, um pendente de ouro e nem de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, no peso de 10 ciclos de ouro, e deu, aleluia, para a Rebeca, aleluia, e ela voltou da fonte e foi para casa, glória ao nome do Senhor. O Damasceno, aleluia, continuou na fonte, continuou a desde a garrafa, glória ao nome do Senhor, porque na fonte tem vitória, na fonte tem bênção, aleluia, e as bênçãos iriam continuar acontecendo, glória ao nome do Senhor. Agora a moça chega na casa dela, aleluia, e o seu irmão pergunta para ela o que está acontecendo, como é que você voltou tão rápido para cá? E aonde você arrumou, aleluia, essas riquezas que você está com ela nas mãos, essa pulseira, aleluia, louvado seja Deus, e esse ouro, esse filhinho de ouro, glória ao nome do Senhor. Ela disse, o homem que estava na frente lá, junto com os cabelos, aleluia, ele me deu, aleluia, esse presente, aleluia, glória ao Senhor. Aí, lá vamos falar, espera um pouco aqui que eu vou lá, por que você não trouxe ele? Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, foi buscar, aleluia, lá na beira da ponte, aleluia, louvado seja Deus, ao servo de Abraão, glória ao nome do Senhor, como diz, aleluia, louvado seja Deus, no versículo de número, aleluia, 29, e diz assim, Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. Versículo de número 30. E aconteceu que quando ele viu o pendente e as
seja sobre as mãos do seu irmão. E quando ouviu as palavras do seu irmão, Rebeca, que dizia assim, lhe falou aquele varão, e veio ao varão, e esse estava em pé junto aos cabelos, a fonte, glória do Senhor. Então, o homem, aleluia, saber, esse abraão, não saiu do lugar da bênção, do lugar da vitória, do lugar onde Deus respondeu a sua oração, ou seja, ele ficou na ponte, estava na ponte, orou na ponte, esperou na ponte e recebeu a bênção na ponte, glória ao Senhor. Porque Abraão veio, aleluia, para Deus falar, aleluia, com ele ali, glória ao nome do Senhor, e conversou com o homem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e disse assim, ele disse, entra, versículo 31, ele disse, entra, bendito do Senhor, porque estás fora, pois eu já preparei a casa e eu lugar para os cabelos. Então veio aquele varão à casa, e desacaram os cabelos, e deram pai do pasto aos cabelos e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele, e ele, porém, disse, não comerei até que tenha dito as minhas palavras, e ele disse, fala. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Todos estavam querendo ouvir, aleluia, aquela oração abençoada, aleluia, para Deus prosperar a vida do Damasceno do deserto. Aleluia, porque ele disse, louvado seja Deus, versículo 34, então disse, eu sou servo de Abraão, eu, Senhor, abençoou muito meu Senhor, de maneira que foi conhecido pelo Deus, prata, ouro, servo, cadê de comer? Essa mulher ao meu Senhor, virou filho ao meu Senhor, depois da sua delícia, e ele deu-lhe tudo quanto tem, ou seja, Isaac recebeu tudo quanto Abraão tinha, glória ao nome do Senhor. E meu Senhor fez jurar, dizendo, não tomarás mulher para mim, para meu filho, das filhas dos cananeus, em cuja casa irás porém a casa de meu pai, e a minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu Senhor, porventura não lhe seguirá a mulher? E ele lhe disse, Senhor, na presença tem orado, enviará o seu anjo contigo, prosperará o teu caminho, para que trouxe mulher para meu filho, da minha família, da casa do meu pai. Então Abraão, desse concerto, aleluia, como servo seu, aleluia, dizendo que o Deus que tirara ele da terra, na parentela dele, iria enviar um anjo na frente do servo, para que o servo, aleluia, alcançasse, aleluia, mulher para seu filho, a saber, para Isaac, glória ao nome do Senhor, aleluia. E ele, chegando à ponte, aleluia, ele orou ao Senhor Deus de Abraão, olha o que ele diz aqui no versículo número 42, e hoje cheguei à ponte, e disse ao Senhor Deus de meu Senhor Abraão, se tu agora prosperas no meu caminho, no qual eu ando, eis que estou junto à ponte, seja pois que a donzela que sair para tirar a água a qual eu disse, olha, dá-me uma pouca de água no teu cântaro, e ela me disse, deve tu também tirarei água para teus cabelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu Senhor. E antes que eu acabasse de falar, no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu a ponte e tirou água. E eu lhe disse, olha, dá-me de beber. Versículo 46. Ela, se a pessoa abaixou o seu cântaro de sobre si e disse, bebe, e também darei de beber aos seus camelos. E bebi, e ela deu de beber também aos camelos. Então eu perguntei e disse, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Noé, que gerou meu. Então eu pus o pendente no seu rosto e as suas pulseiras sobre as suas mãos. Glória ao Senhor. Então, no versículo número 48, aleluia, inclinando-me, adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da vereda para tomar a vida do irmão do meu Senhor para suprir. Então, Deus encaminhou tudo, Deus guardou tudo, Deus virou o servo para que ele tivesse um bom encontro, aleluia, e achasse a mulher certa para Isaac, glória do Senhor, para que fosse uma bênção
glória ao nome do Senhor. E assim, aleluia, depois de ter conversado, aleluia, e combinado com a família de Rebeca, glória ao nome do Senhor, aleluia, saber a mão, aleluia, de Abraão, glória ao nome do Senhor, e assim, glória ao nome do Senhor, a moça consentiu, aleluia, em ir, aleluia, no baixo de Deus, da sua casa, para a terra de Canaã, glória ao nome do Senhor. Como diz, aleluia, o versículo de número 58, e chamava Rebeca e disseram: irás tu com este varão? E ela se deu nele. Glória ao nome do Senhor. Versículo 59, assim: então despediram a Rebeca, sua irmã, e sua alma, e a seu servo, e ao servo de Abraão, e seus varões, e abençoaram a Rebeca, e disseram: ó nossa irmã, seja tu em milhares e milhares, e que a tua semente por suas portas dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, subiram sobre os camelos, seguiram o varão, e tomou aquele servo, a Rebeca, e partiu. Glória ao nome do Senhor, voltando para a Canaã, glória ao Senhor. Versículo de número 62, a senhora Isaac vinha no caminho do poço de Ararrói, porque ficava na terra do sul. E Isaac saíra a orar no campo. Coisa boa é o crente na oração, porque tanto oração tem resposta para a oração, tem bênção, tem glória. Glória ao nome do Senhor. Isaac estava esquecido pelo morte da sua mãe Sara, mas porque no homem oração, aleluia, que estava rodando toda a igreja para consolá-lo, aleluia, da tristeza da morte de sua mãe. Versículo de número 65 diz assim: e disse o servo, ou seja, Rebeca disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então, como ela dela com Deus. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizeram. Versículo 67. Isaac trouxe para a tenda de sua mãe Sara, e tornou a Rebeca, e foi ela como mulher, e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Glória ao nome do Senhor. O consolo, aleluia, de Isaac, aleluia, foi Rebeca. Bendito é o nome do Senhor, porque Deus providenciou, aleluia, uma esposa abençoada, aleluia, para o servo do Senhor, essa Isaac. Glória ao nome do Senhor. No capítulo número 25, Abraão, aleluia, conheceu mais uma mulher, uma mulher do próprio norte, depois da sua viuvez. Ele estava viúvo de Sara, aleluia, e aí ele conheceu uma mulher chamada Segura, aleluia, e com essa ele casou e teve filhos, aleluia, dela, glória ao nome do Senhor. Mas esses filhos não herdou nada de Abraão, a não ser somente presente, glória ao nome do Senhor. Porque na realidade, aleluia, quem ficou com todas as possessões de Abraão, aleluia, foi justamente o Isaac, seu filho único. Glória ao nome do bom Deus. Bendito é o nome do Senhor. Que os irmãos possam ficar, aleluia, com essa palavra e que a bênção, aleluia, continue acontecendo nas nossas vidas.